São de canais, segunda parte, nada mais. Teve um probleminha técnico, era pra ser um vídeo só, mas infelizmente será dois. Meu comentário bíblico, ele divulga Deus, olha, ajuda de Deus, o homem sem rosto, conselhos para um relacionamento, as obras de Jesus, o canal maravilhoso, abençoado. Ele é super gente boa do bem. Meu comentário bíblico merece a sua inscrição. Agora um canal abençoado, Meire, meu mundo especial. Ela tem um garotinho especial, é um anjinho. Pessoas assim vieram para encantar, embelezar, alegrar, trazer mais felicidade. Quem tem um filho especial é porque é merecedora de ter um anjo dentro de casa. Seu filho é muito abençoado, você o ama, isso é o que importa. Isso é o que vale, minha amiguinha. Seu filho foi desenganado, viu? Ele foi desenganado, mas Deus não se enganou. Ele está vivo e vai ver muito, 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 muito mesmo. Ora, você também faz muitas lives, minha amiguinha. Então, é o canal abençoado que eu já gostei. Meire, meu mundo especial. Agora o canal de uma garotinha, Micaele, vem com a Mica. Ela é vlogueira, ela é masterchef, cantora gospel, ela divulga Deus. Uma mensagem mais fofucha do que a outra. Olha seus vídeos, muito lindinhos, sobremesa, domingo abençoado pra você também, amiguinha. Olha, entrevista, ela fala muito, muito melhor. Toda vídeo ela fala melhor do que o amiguinho aqui, que é analfabeto, mas desculpe. Ela também canta, olha só. É a futura cantora gospel do Brasil. Micaele vem com a bica. Maoi, olha o canal OJC. Olha o que é lá? São o meu amiguinho. Olha só o boi. É mentira. Ele ultimamente está solteiro. Mas aqui lá são as suas fases. A fase de boi 1, de boi 2. Ai, a vida inteira ele foi boi. É mentira, garotinho. Ele está dormindo. Ele não sabe que as vozes estão brincando com ele. Vaca prenha. Olha, a vaca está esperando o quê? Bebezinho. É um bezerrinho. Que bem bolado. Enquanto elas estão soltas, elas comem capim. A vaca come capim, que legal. Ela é vegetariana, então gostei da vaca. O boi, giro, olha o boi é muito grandão. Olha que canal abençoado. Olha, tá rei. Agora um canal voltado para a educação. Eles contam muitas histórias muito legais, pedagogia, peripeciais. Que nome difícil, quase que eu errei. Eu sou muito burrinho. Hora da história, os três porquinhos, Lula, Dilma e Bolsonaro. É mentira. É o que? É o Cícero. Eu esqueci o nome dos porquinhos. Cícero, Melchior, sei lá, que lá, os três magos. Mas só de quanto que é? Atividade, coordenação motora. Eu tenho que participar dessa atividade para ter a minha coordenação motora. Eu já não raciocino muito bem. Atividade de Páscoa. Que história de Páscoa, teatrinho. Que legal o teatrinho. Eu participava do teatrinho. Eu era o bobo da corte, o palhacinho, mãozinha de coelho. Legal, eu vou fazer uma marionete dessa pra mim. Pedagogia, peripeciais. Agora o canal Parabéns TV2 fala muitas informações da atualidade. Olha só como Bruce Lee conseguiu atravessar a rua de Bruce Lee. Essa carinha agora, meu amiguinho. Olha só a história política do seu bairro, Santo Amaro. O que você vai precisar para ficar rico é nascer 1000 vezes. Essa carinha com garotinha agora. Curso de câmera bem e greu. Curso de câmera bem, é verdade, é muito bom esse curso. As aulas presenciais e começar. O exército brasileiro compra leite. Olha só, o exército já não é mais a mesma coisa. Antigamente eles bebiam leite de rato na guerra. Já não é mais furando a fila. Não pode furar a fila, meu amiguinho. Esse ator, eu sou mais bonito do que você. Moto, filha, deixa pra lá. Em outra encarnação, ator, sai pra lá que eu tô com muita raiva de você. Parabéns, TV, é o canal que merece muitos aplausos. Mamaoi, agora rainha das histórias contadas. Professora
Em Kanké, tenha muita internet na madrugada, 10 gigas por apenas R$ 1,99, bem bolado, ative noite. Agora todo mundo vai saber por que eu fico enviando mensagens à noite, porque eu sou pobre. 10 gigas por R$ 2, é comigo mesmo. Eu perco o sono, mas não perco as mensagens. Agora voltando pro canal, depois dessa mamata da Vivo, Professor Encantado Oficial, Asa de Papel, o significado da Páscoa, Dia Mundial da Água, ela é gente boa, é contadora de história de mão cheia, é o canal. O canal da fé, o homem abençoado de fé, pastor Rosivaldo Guiar. Amanhã me inscreverei no seu canal, amiguinho, para ninguém perder inscrições. Como aumentar a imunidade comendo melancia, realmente melancia faz muito bem. A perigosa Serra de Mutu, olha que perigosíssimo. Como saber se a profecia do dia, 5 princípios para uma oração bíblica, já é outro naipe. Você quer estar por dentro das palavras de Deus? Pastor Rosivaldo Aguiar é o canal. Amanhã me inscreverei no seu canal. Agora o canal divertido, ela está sempre sorridente, feliz, risadas da Lu, olha só seus vídeos fofuchinhos, collab com Lu, Félix é mera coincidência, olha o gatinho sorrindo com o kawaii, avisa aos amigos, ela está avisando os amigos, filhos rebeldes, os gatinhos são muito rebeldes, verdade, eles cachorrinhos também estão latindo. Eu conversei com elas para atrapalhar as gravações. Risadas da Lu, Darth Vader, dá uma risadinha aí. Ó. Bob Esponja, dá uma risadinha. Lula, dá uma risadinha. Caiu minha dentadura, companheira. Sai pra lá vocês, risadas da Lu. Oi, agora um canal saboroso, receitas antigas e muito mais, vamos ver do cardápio. Também são vlogueiros, Deus é perfeito, falam sobre Deus. Alivia teu pulmão, olha, a natureza é bela, ela pode te ajudar, a beleza está nas coisas mais simples da vida. Paraíso, olha, acabe com a anemia, acabe com suas dores, acabe com tudo. Vem desse canal maravilhoso, bolo fofinho, sem glúten e sem lactose. Olha, planta lípia, a líbia. Eu sou muito cego, não consigo ler essas coisas difíceis. Receitas antigas e muito mais. Oi, agora a rainha do Masterchef é muito melhor do que aqueles lá do YouTube. Ela é Masterchef, receitas da Maria. Eu vou colocar você no SBT, no lugar da Liana, aquela chata. Olha, você já comeu o coração, eu sou vegetariano. Eu quase chorei agora. Mentirinha, faça molho de pimenta igual de lanchonete. Você sabe fazer isso? Tem maçã em casa? Ah, você está perguntando, eu não tenho maçã, mas eu vou comprar para fazer essa torta. Que maravilhoso, vocês não vão acreditar, estou acreditando. Você faz muitas coisas ninjas. Olha que bolo, você preparou esse bolo, você é ninja, você da culinária, muitos pratos elaborados. Olha, me divulgou, você me divulgou, Deus te abençoe. Estou te divulgando receitas da Maria e mais um motoqueiro. Esses motoqueiros têm que ser todos presos. Agora, pessoal, vamos dar uma força pra garotinha, Thaisa Vitória. Olha só, essa novinha, ela precisa de muitos inscritos para se tornar uma youtuber famosíssima. Vamos lá, vamos se inscrever no canal dela. Ela vai ficar muito, muito feliz. Agora mais um canal do Jack Leone, ele tem 50 milhões, tiririca, ele é mais um canal, mais um vídeo, olha só, são canais de apoio, obviamente. Se você se inscrever no canal do Jack Leone, você vai ganhar muitos soldadinhos, uns 10 mil inscritos com certeza. Agora um canal abençoado, Wagner e seus gatos. Quem gosta de animal realmente merece muitas inscrições, porque é uma pessoa abençoada. Olha só, está começando o seu canal. Meus gatos de estimação, miando de fome. Ele encontrou muitos gatinhos na rua, está criando de muitos gatinhos. Olha que legalzinho, ele é uma pessoa do bem. Wagner e seus gatos merece muitas inscrições. Tem 3 vídeos, daqui a pouco terá milhões de vídeos e milhões de inscritos. Ele é o cara, Wagner e seus gatos. Agora o rei dos games,
Precisa de UPA da UK. Wesley Buffer, por favor, você que vai ser o UK dele, vai ficar muito feliz. Olha só, ele joga muitos joguinhos legaisinhos. Olha, é um jogo mais legal do que o outro. Ele zera todos em menos de 5 segundos. Ele é o cara. Então, Wesley Buffer, parabéns pelo UK, meu amiguinho. Deus te abençoe hoje e sempre. Mamãe, já que apareceram canais novos, vamos divulgar também, fugindo das letras. Olha, canal do MacGyver. Amanhã me inscreverei no seu canal. Olha a porquinha pariu. Ah, pensei que era rima. Os políticos adoram essa rima. Olha que bonitinha, a porquinha. Agora temos muitos palmeirenses. É nóis. Palmeiras, campeão da Libertadores. Bia, aliás, a porca está quase parindo. Que legal, Deus abençoe a porquinha. E o seu canal, que é maravilhoso. Canal do MacGyver. Oi, agora o canal Diário do João Paraíba. Ele é vlogueiro e mostra o dia a dia da sua cidade, lá na roça. Ele é da roça, que legal, a roça é maravilhosa. Olha os beija-flores, fui pescar. Olha o peixe, estou olhando. Que peixão grandão, João Paraíba dentro do busão. Em São Paulo, cuidado, o bonzão é cheio de coronavírus, tem que usar máscara, isso você está ligado. Uma pequena limpeza, tira! Olha que nome facinho. Vamos tomar aquele café. Obrigado, Deus te abençoe. Então, Diário do João Paraíba. Agora outra Masterchef, cozinhando com a Fátima Dicas. Olha o bolo do YouTube, bolo de cenoura, um bolo deliciosíssimo, ovo de Páscoa, soufflé. Ela é ninja da culinária. Bolo recheado, fácil de fazer, realmente. Você torna tudo fácil. Você merece muitos inscritos. Cozinhando com a Fátima Dicas. E para finalizar a divulgação de canais, divulgando os canais que me enviaram mensagens no último trabalho, que foi do Rambo. Não, jamais. Então foi bem legalzinho. Então vamos ver os nomes. Assim que abrir. Esse canal aqui super fiel, essa chinesa, será oriental. Receitas simples da Jair, Yane Diversos, Relíquias e Manias. Mimo Gato Encrenqueiro, Parabéns TV, Guguinha Sererep, Parabéns TV, Ney Almeida, Pedagogia para Todos, Marcelão Variedades, Ivonete Vieira, Canal Internacional, Elos da Fé, Luciana Rotina Diária Costa, Descomplicando a Matemática, Canal Internacional, Professora Edileuza Silva, Mari Estela, International Channel, Josiane João Paulo, Julinho Costa, Giovanna Kelly, Conceição Fernandes, Larda Adriana, Internacional, Cozinhando com a Fátima Dicas, Rosilei Andreoli, Cainha Azevedo Brasileira na Alemanha, Marimar do Mar, Ana Laís, Pedagogia Peripeciais, TV Corinthians, Canal do MacGyver, Inata Gabriela, Venha Comigo pra Roça, Orações Poderosas de Fé em Deus, Nicolas Nictori, Família Silva 365, Alexandre Laerte Saltier, Internacional, Denilton Oliveira, Leidiane Elcimar, Nani Cordeiro, Parabéns TV, Internacional, Alexandre, Canal da Rose, Ed Santos, Cozinha Italiana, tem alguns que nem respondi ainda. Diário do João Paraíba, Internacional, Nova Bela BH, Internacional, Vera Bueno Gonçalves, Edmar Coelho, Elias Almeida, Internacional, Claudinei Henrique, Mari Giberceitas, Nelma Silva, Momentos de Esperança, Irmã Juine Costa, Lúcia Mensagem Virtual, Dulce Suculentos Demais, Internacional, Cami House, Kim Europa, Professora Edileuza Silva, Juba SLB, Tânia Moraes, Vida na Roça, Receita Rápida com Carmen, Flávia Evelyn, Receita Antiga e muito mais, Os Games 10, Internacional, Alan Saleno, A Magia do Origami, Jesus Meu Verdadeiro Amigo, Internacional, Wesley Maffer, Letícia Coisinha,
Wagner e seus gatos, internacional, inspirações do dia a dia, Maria Pinheiro, que loucura, internacional, Mangue Games, international, criatório, coração valente, On My Cats, international, momentos de esperança, irmã Juni Costa, internacional, parabéns TV2, o que fiz aqui? Sai pra lá. Burro. Não, canal eu, internacional, crochê em casa, internacional, Linda Mar Variedades, esmaltes da Mar, entender tudo com Val, internacional, bolos da Recordeiro, Rosemeco, e acabou. Por que você tem bastante mensagem? Porque cada pessoa que manda uma mensagem eu entro nela e retribuo com o like e com a mensagem. Assim sua caixa de mensagens sempre estará repleta, porque tem muitos aí que enviam mensagem e você ignora. Se você começar a ignorar, você vai ver seus comentários vazios. Então, encerrando a divulgação de canais, logo somente internacionais. Fiquem com Deus. Participação da Moto Barulhenta novamente. Foi.